cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Logo de cara, a gente peço desculpa, não consegui colocar o nosso Madruga Vasco, vídeo rotineiro de nosso cotidiano de todas as manhãs. Aqui estou hoje mais cedo do que o comum para tentar preencher essa lacuna, esse espaço, para deixar vocês atualizados. Outra coisa, eu quero pedir perdão, quero pedir desculpa para você, torcedor, torcedora do Vasco, porque ontem eu, Álvaro Silva, errei, tá? Ontem eu me equivoquei no conteúdo ao qual a gente abordou o assunto da SAF, 777, BTG Pactual, ACAP, essas situações. Eu acabei mencionando que se a ACAP não fizesse o aporte, o Vasco ficaria com 100% das ações. Desculpa, gente. Na verdade, se a ACAP não fizer o aporte, o Vasco vai ficar com 70% e os outros 30% que seriam da 777 vai ficar com a ACAP. É isso que vai acontecer. Se a ACAP colocar o aporte, ela no caso ficaria com aquele percentual que seria da 777 lá atrás, celebrando o acordo entre acionistas que está no contrato. Eu peço perdão porque aqui na minha cola eu acabei anotando errado. Eu peço desculpa para vocês, errar é humano, eu errei, aqui estou para reparar esse erro. Quero pedir perdão para o nosso amigo Moisés, né? Eu sem querer aqui, eu acabei excluindo o comentário dele. Eu fui excluir um outro comentário, eu acabei excluindo. Eu quero pedir perdão para o amigo também que eu excluí o comentário dele, que eu fiquei chateado na hora, mas depois eu prestei atenção e eu vi que eu estava errado. O amigo me chamou de mentiroso, mais um canal Nutella mentiroso, né? Nutella, cada um tem o direito de achar, de qualificar o que acha como Nutella ou não, mas realmente, como eu errei, eu dei margem pra galera me achar que realmente eu sou mentiroso, mas não é. É porque eu errei mesmo, eu peço perdão pra vocês e aqui estamos para reparar esse erro. Hoje, sem enrolação, sem vinheta, sem nada, vamos direto ao que interessa, tá? Deixa o seu like, compartilha e também aí se inscreva no nosso canal, valeu? Deixa o anúncio correr para nos ajudar. Agora já adentrando diretamente no assunto que interessa, só para resumir, tá? A ACAP tem até o final desse mês agora, de outubro, para fazer o aporte. Se eles fizerem o aporte, a ACAP vai ser aí a acionista majoritária da SAF do Vasco. Só que, porém, todavia, entretanto, a ACAP já sinalizou que não quer gerir o futebol do Vasco. Ou seja, se eles não querem gerir o futebol do Vasco, automaticamente eles não devem fazer esse aporte, uma vez que eles já sinalizaram que não é do interesse deles, tá? E seria aquele aporte lá que a 777 teria que ter colocado, né, de 270 milhões de reais. A ACAP teria que fazer esse aporte para aí então a ACAP ser aí a acionista majoritária da SAF do clube. Mas na verdade eles não querem, eles querem apenas recuperar o dinheiro que eles emprestaram para a 777. A 777 não pagou. Vai saber também, né, se a ACAP é subsidiária da 777 ou vice-versa, a gente não sabe. Fato é que, trabalhando em cima de fatos, não em cima de suposições, né, eles têm até o fim desse mês para fazer isso. Se eles não fizerem isso, vai se cumprir a suposição do Vasco lá atrás, quando o Vasco entrou na justiça na quarta vara comercial aqui do estado do Rio de Janeiro, né, onde o Vasco falou, olha, eles não têm como pagar, né, a gente está correndo risco. Aí é onde o juiz, né, deu aí a liminar para o Vasco, concedendo 69% do controle das ações do nosso clube e deixando apenas 31% com a 777, referente aos 310 milhões de reais que a própria 777 colocou no nosso clube até o atual momento, tá, gente? Então, peço perdão para vocês, eu só corrigi essa situação aí. Se tratando do BTG Pactual, o BTG é o seguinte, eles têm interesse em comprar os 31% que é da 777, que é da ACAP. Eles teriam acenado aí, oferecido 30 milhões de dólares, algo em torno de 170 milhões de reais, tá? Por que eu acho que esse valor é baixo, que eu falei ontem? Porque a gente fazendo uma conta básica, 31% vezes 3, né, seria aí 93%, então seria 170 milhões de reais vezes 3, né, seria 93%. Depois a gente divide e multiplica para chegar aos 7%, só sei que deu uma conta de mais ou menos 548 a 549 milhões de reais, sendo que a SAF do Vasco foi vendida por 700 milhões de reais. Então o BTG Pactual está oferecendo aí um valor que no caso seria a metade do que, menos, na verdade um pouco mais da metade, né,
Vamos colocar aí 20 milhões a mais, 15 milhões a mais do que a metade do que a 777 investiu no clube, né? Porém, todavia, entretanto, como agora é a CAP que vai receber esse valor, a gente não sabe se a CAP vai aceitar essa situação ou não. O que a gente sabe é que o BTG Pactual deveria ter feito isso em comum acordo com o Vasco, porque isso está no contrato, e a própria CAP também. Mas eles andaram conversando em paralelo, em off, sem o Vasco saber. Quando o Vasco tomou conhecimento, parece que a situação não ficou muito legal. Parece que não gostaram muito dessa história. E em paralelo a isso, o próprio BTG Pactual, né, e o Vasco estariam negociando nos últimos dias um suposto empréstimo para a SAF do clube, aquele empréstimo de valores exorbitantes de juros, onde inclui aí um percentual muito alto também da nossa SAF como garantia, caso o Vasco não pague esse valor de empréstimo, né, caso o Vasco viesse a inadimplir, a ficar como inadimplente ao BTG Pactual, o BTG Pactual então teria aí acesso a um percentual alto da nossa SAF do nosso futebol, do Vasco da Gama, e o Pedrinho falou, não, nesses moldes o Vasco não tem interesse, dessa maneira a gente não tem interesse de fazer negócio. Então, paralelo a esse interesse de empréstimo do BTG para com o Vasco e do Vasco para com o BTG também procurou a CAP e teria oferecido 30 milhões de dólares, tá, gente? 30 milhões de dólares, 170 milhões de reais para comprar os 31% que hoje são controlados pela CAP, que eram da 777. Só para ficar o registro para vocês, para a gente, para todo mundo entender certinho o que está acontecendo. Ontem ali eu expliquei tudo na hora de tirar o 10, eu acabei me equivocando, tá? Mas tá aqui o registro, né, gente? Tá feita aí a correção. Agora eu quero falar com vocês sobre São Januário, porque não só esse desafio que o Pedrinho tem agora, essa bomba, esse abacaxi para descascar, né? O Pedrinho também tem um desafio da questão envolvendo São Januário. A gente sabe que tem o potencial construtivo, projeto aprovado na Câmara do Rio de Janeiro com unanimidade, né? Com louvor. Só que o Vasco precisa ir vender esse percentual, esses terrenos que a prefeitura cedeu para o clube, para colocar o dinheiro nos cofres, para dar o pontapé inicial, para começar as obras. A previsão de início das obras do novo São Januário seria para o início do ano que vem, 2025. O Vasco tem algumas empresas ali engatilhadas, já teriam até alguns acordos apalavrados, mas até o momento nada concretizado. Nada em oficial, né? No primeiro momento, a informação que nós tomamos conhecimento é de que o Vasco estaria negociando algo em torno de 30% com um grupo de empresários, com uma empresa. Essa empresa do potencial construtivo, essa empresa então estaria fazendo esse pagamento referente a 30%. Então, usando a lógica, né, o potencial construtivo está avaliado na casa de 500 a 530 milhões de reais. 30% seria 500 dividido para 3, uns 150, 160, 170 milhões de reais, mais ou menos, seria o valor que o Vasco estaria aí pretendendo arrecadar nesse pontapé inicial para dar início às obras de São Januário. E aí depois, gradativamente, ir vendendo os outros percentuais. Ou vender tudo também para uma empresa só, ou fracionar, enfim, não importa quantas empresas vão comprar, não importa a forma de pagamento. O que importa é que o Vasco receba esse dinheiro de forma integral, sem faltar nenhum centavo, e o que importa é que o Vasco faça, dê o pontapé, faça a obra no nosso São Januário. Na verdade, é praticamente um novo estádio, com a ressalva da fachada histórica, né, como o próprio nome já diz, é histórica, ela é tombada como um patrimônio histórico do Rio de Janeiro, com isso não pode sofrer alterações, também não pode ser destruída, mas o restante do estádio deve vir todo abaixo para ser reconstruído. Então fica o registro para vocês em relação aí a reforma de São Januário, que é o desafio que o Pedrinho vai ter. Além da SAF, esse lance todo envolvendo a CAP, agora o BTG Pactual que surgiu como interessado, a 777, a Vasco SAF, as finanças, as dívidas, a operação do futebol, tem também esse desafio enorme que é colocar aí, tirar esse projeto, no caso, né, do papel do novo São Januário para colocar aí na forma física, para que ele comece realmente, efetivamente a ser construído. Agora eu quero falar com vocês, ainda se tratando de SAF, é do Conselho Fiscal da SAF do Vasco. Então vamos lá, gente, dar continuidade, tá, gente? Só lembrando que o nosso canal aqui, a gente não é um canal de chapa branca, aquele canal que passa o pano, dá uma notícia superficial e pula fora. Não, a gente dá opinião, tá? Nós somos bem incisivos aqui. Como eu já mencionei, às vezes eu acabo me equivocando, errar faz parte, errar é humano. A gente vê grandes emissoras se equivocando aí, grandes pessoas que se dizem jornalistas
errando, né? Eu que sou um reles torcedor, né? Às vezes a gente acaba se equivocando. Só que eu não preciso, por exemplo, ofender ninguém. Eu não preciso ficar ofendendo outros canais, embora a gente de vez em quando traga à tona algumas propagandas que outros canais fizeram para vender o Vasco, porque aí a gente tem que trazer à tona, porque é um caso, a gente está defendendo a nossa instituição, para lembrar o torcedor do que a gente já passou lá atrás, para que não se repita, né? Mas eu não preciso, por exemplo, ficar ofendendo. Tem canal que pega a informação e quer, porque tem gente falando mentira, porque gente falando lambança, fala um monte de palavrão e ofende. Eu não preciso disso. A gente trabalha com a verdade, com a transparência, tá, gente? Então bora lá, dar continuidade aqui, se tratando do Conselho Fiscal da SAF do Vasco, tá, meus queridos? Olha só, nós tomamos conhecimento através de uma reportagem divulgada ontem, eu acabei esquecendo não, né? Eu ia trazer no Madruga Vasco, acabou que eu não consegui trazer para vocês. Olha só, o presidente do Conselho Fiscal e mais 2 membros do Conselho, que era composto por 3 cadeiras, né, que é o Carlos Antônio Rodrigues Jorges, que ele era o presidente, e os outros 2 membros, o Marcos Nossi Schelder e o Vander Faria de Souza Azevedo. Eles entregaram os seus respectivos cargos no Conselho da Vasco SAF no último dia 11, agora no dia 11 de outubro, tá, gente? O Pedrinho, presidente do Vasco, e a própria agremiação e SAF do clube não divulgou essa informação ainda de forma oficial, mas essa notícia veio a público através do jornalista Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, tá? Segundo o Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, esses 3 profissionais, eles publicaram, né, gente, um balanço financeiro ali, uma situação muito séria em maio de 2024, apontando aí um prejuízo na SAF do Vasco de 123 milhões e meio de reais, quase 124 milhões de reais no ano passado, no ano de 2023, que curiosamente esse valor do prejuízo seria mais ou menos o valor gasto pelo Vasco na temporada do ano passado para montar o time, né, curiosamente, tá? E aí no caso, eles apontaram dentro dessa documentação que veio a público, né, apontando aí, alarmando tanto ao Vasco quanto à torcida do clube, né, que são profissionais renomados na área. Eles estavam alarmando tanto ao torcedor do Vasco quanto a SAF do clube ou associativo a seguinte sua situação: olha, num projeto que é para funcionar até 2033 e está aí apenas no primeiro ano, já estão devendo aí 123 milhões e meio, a tendência é não dar certo. Então eles bateram nessa tecla, eles colocaram essa situação aí, né? No caso, eles divulgaram também de que o patrimônio negativo do Vasco, da Vasco SAF, era de 601 milhões e 700 mil reais, no caso, a dívida do Vasco, naquela ocasião, estava na casa, lá no caso do ano passado, de 601 milhões de reais e 700 mil, tá? E eles ainda ressaltaram que mesmo com os aportes a serem feitos no ano de 23, 24 e 25, o clube ainda continuaria no negativo de 212 milhões de reais, né? Colocaram a ressalva, inclusive, da operação do futebol, dos resultados esportivos, ou seja, com outras palavras, olha, mesmo entrando os 3 aportes para manter a operação do futebol e ter um time competitivo, o clube vai ficar devendo, a SAF vai ficar devendo, melhor dizendo, 212 milhões de reais ainda na dívida do clube. Eles já apontavam isso desde o ano passado. Lembrando que esse Conselho Fiscal é o mesmo conselho que recusou aquele pedido de empréstimo da 777 no ano passado, quando o aporte caiu nos cofres do Vasco em 3 parcelas diferentes, que foi algo errado, que era para ter caído em uma parcela apenas. O Jorge Salgado acabou deixando passar isso aí, né? E é o seguinte, eles, logo de cara, a 777 pediu aí mais de 80 milhões de reais emprestados para a SAF do Vasco, onde esse Conselho Fiscal falou não, eles vetaram logo de cara e não deixaram esse dinheiro sair das contas da Vasco SAF para voltar para a 777 como um empréstimo. Então, esses mesmos profissionais aí, eles estavam cobrando um esforço da Vasco SAF, no modo geral, para pagarem uma dívida de 140 milhões de reais
para tapar esse buraco, né? E ao mesmo tempo manter aí a competitividade no futebol, celebrando o acordo de acionistas, ou seja, aquilo que estava no contrato entre Vasco e 777, ou seja, o Conselho Fiscal estava fazendo a sua parte, que era de fiscalizar. Eles estavam alertando desde maio desse ano, já estavam alertando, olha, lá no ano passado, em 2023, a Vasco SAF ficou devendo 123 milhões e meio de reais, tá? A dívida do clube ano passado já era de 601, quase 602 milhões de reais, e mesmo com os aportes até 2025, o clube ainda ficaria devendo 212 milhões de reais, sem contar a competitividade, sem contar o investimento para manter a operação, a máquina do futebol. E eles continuaram cobrando, né, o esforço. O que é o esforço? Enxugar, cortar gasto, trazer mais recurso. Para quê? Para pagarem aí 140 milhões de reais em dívidas, que no caso foram acumuladas no ano passado, né, gente? Então, esses três profissionais, como eu já mencionei, quando chegou agora no dia 11 de outubro de 2024, os três profissionais entregaram os seus respectivos cargos, tá? Eu vou até falar o nome deles novamente, que são três profissionais bastante conceituados no ramo. O presidente do conselho, no caso fiscal do Vasco, era o Carlos Antônio Rodrigues Jorge, e os outros dois membros eram o Marco Nossi Schelder e o Vander Faria de Souza Azevedo. Então eles já estavam alertando, e curiosamente, como eles não foram ouvidos, né? Agora o que aconteceu? Eles entregaram os seus respectivos cargos. Agora teremos que aguardar. O tempo é o dono da verdade, né, gente? O tempo vai nos mostrar se tem mais parada errada, se não tem, se esses três conselheiros fiscais estavam cobertos de razões, ou por outro qualquer motivo que a gente não sabe o qual, por que eles deixaram o cargo deles, se foi por isso mesmo, ou se é por alguma outra possível situação nebulosa, a gente não sabe. Mas trabalhando em cima do fato, em cima daquilo que o jornalista Gilmar Ferreira trouxe do Jornal Extra, né? Só para reiterar, pelo que eu entendi, o Conselho Fiscal alertou, falou, olha, em maio desse ano, eles falaram, olha, a SAF do Vasco ficou devendo ano passado quase 124 milhões, uma dívida de quase 602 milhões de reais só no ano passado, que é o que já tinha no clube. E eles estavam pedindo que o clube, a SAF, se esforçasse para pagar 140 milhões de reais em dívida e manter a operação do futebol. E eles ressaltaram, deixaram ali bem claro que mesmo com os três aportes que a 777 ainda estava por vir a fazer no nosso Vasco, os valores, a conta não iria fechar. Ainda faltaria 212 milhões de reais para pagar a dívida do Vasco. Isso sem contar montagem de elenco e dívidas, coisas aí como, por exemplo, estão no RCE, coisas que estão fora do RCE, juros, correção e uma série de situações. Então, com isso, eles entregaram os seus respectivos cargos. Então, a SAF do Vasco hoje, ela é uma bomba relógio, né? Vários funcionários entregaram seus cargos lá atrás, assim que o Pedrinho assumiu. O próprio Lúcio Barbosa, que foi diretor financeiro da SAF, que foi CEO da SAF, entregou seu cargo também. O Pedrinho pediu uma sindicância para investigar Jorge Salgado e Alexandre Campelo por gestão temerária nas suas respectivas gestões anteriores, nos últimos 6 anos, à frente no controle do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa situação até agora não foi para frente. Pedrinho deu um prazo de 90 dias para os conselheiros nomearem aí cadeiras para as comissões que vão fazer essas investigações e as sabatinas de perguntas para com os ex-presidentes. Isso até agora nada aconteceu. O Pedrinho até o momento, junto com a ACAP, não conseguiu alguém para comprar os 31%. Surgiu ontem, né, como eu já acabei de trazer no início do vídeo, está todo mundo falando também, porque é um fato que o BTG Pactual teria interesse em comprar esses 31% aí da ACAP, teria oferecido 170 milhões de reais para a ACAP e não conversado com o Vasco antes, envolvendo essa situação. Então o Pedrinho aí tá com um abacaxi enorme na mão para descascar. É o BTG querendo emprestar dinheiro de um lado, querendo tomar percentual da SAF do outro, caso o Vasco não pague. É o BTG conversando em paralelo, sem o Vasco saber, com a ACAP para tentar comprar os 31%, oferecendo um valor bem abaixo de mercado, que a 777 queria ali
lá atrás, pelo menos 2, 3, 4 vezes mais do que esse valor. A 777 tinha acenado que ia querer 500 milhões de reais. Depois da 777 se perdeu o controle, entrou a ACAP, né? Usando a lógica, a ACAP deveria querer algo em torno de 280 a 310, 330 milhões de reais. Chega o BTG, ofereceu aí 170 milhões de reais só para a ACAP. A gente não sabe o que vai acontecer. Fato é que o Vasco não gostou, porque o Vasco não foi comunicado dessa situação, porque o Vasco tem que ser comunicado. Tá? E aí agora, como se não bastasse, o Conselho Fiscal pega os funcionários, né, do Conselho Fiscal, perdão, funcionários não, os 3 membros do Conselho Fiscal entregaram suas respectivas cadeiras há 12, 13 dias atrás, né, no último dia 11 de outubro. Então, muito problema, muita coisa séria para ser resolvida na Vasco SAF, gente, uma situação muito complexa, uma situação muito séria. Agora no próximo dia 24, conhecido também como amanhã, né? O Vasco 24? Enfim, no próximo dia 24 agora, eu tô ficando maluquinho. No próximo dia 24 vai acabar o prazo de 90 dias, né, aquela trégua na justiça que o Vasco deu para a ACAP, para tentar resolver essa situação, ou ACAP. A gente vai ver o que vai acontecer. Fato é que essa situação pode se arrastar no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, pode se arrastar na justiça. Vamos aguardar. Pode aparecer alguém para comprar nos acréscimos aí? Pode. Como pode não aparecer e isso se arrastar na justiça? O Vasco pode ser que venha a recuperar toda a SAF, mas para isso acontecer, o Vasco tem que ganhar a causa na justiça. O Vasco tem que provar por A mais B que por N situações o clube foi lesado, a SAF foi lesada pela 777 por gestão temerária e N outras situações, por inadimplência e etc, e etc. Tudo isso pode acabar culminando com o Vasco recuperando 100% dos valores da SAF. Se isso vai acontecer ou não é uma outra história. Se isso vai demorar 1 mês ou vai demorar 2 ou 3 anos também é outra história. Fato é que isso pode ainda acabar assim, levando muito tempo na justiça. E por isso o Pedrinho deu os 90 dias de prazo para a CAP para tentar vender esses 31%, para evitar esse litígio lá, essa situação envolvendo a justiça que pode se arrastar durante muito tempo. Por outro lado, a ACAP já sinalizou no próprio mercado que eles têm aí medo de perder todo o percentual, porque eles sabem, eles entendem que o Vasco tem a faca e o queijo na mão, uma vez que a 777 deu inúmeras brechas para o clube juridicamente falando, né, se tratando do acordo de acionistas, do contrato que estava firmado entre Vasco e 777, foram deixadas várias brechas pela empresa norte-americana. Com isso, o Vasco pode ser que venha a recuperar os 100% na justiça. Como eu já falei, se isso vai acontecer ou não é uma outra história, e quanto tempo isso vai demorar também é uma outra história. Uma coisa eu digo, a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Por outro lado, o futebol não para, né? O dia a dia não para, o mundo dos negócios não para. Com isso, as dívidas continuam chegando, os credores continuam batendo a porta, os campeonatos continuam terminando, começando, terminando e começando, janela de transferência, jogador que sai, jogador que chega, é funcionário, é isso e aquilo. E para manter tudo isso, precisamos de dinheiro. E mais para termos dinheiro, precisamos sanar as nossas dívidas. Mas para sanar as nossas dívidas, precisamos da recuperação judicial e de um dinheiro injetado de fora. Precisamos de um dinheiro novo entrando no Vasco, para que o Vasco, através do acordo da recuperação judicial, o Vasco consiga então fazer pagamentos de vários débitos anteriores, diminuindo, enxugando, né, a dívida do clube na praça, recuperando a credibilidade, trazendo de volta a confiança no mercado para o Vasco voltar a trazer novos parceiros e voltar a respirar financeiramente. Então o Pedrinho tem um problema enorme para resolver nos próximos meses, se tratando da Vasco SAF. A Vasco SAF que veio lá atrás em 2022 para 2023 com a narrativa de Jorge Salgado, Adriano Mendes, Osório, Duque Estrada, Júlio Brandt, toda essa turma aí, mais um monte que eu me esqueci o nome, o próprio Mussa, enfim, eles vieram com a narrativa que era para salvar o Vasco, que o torcedor do Vasco não iria mais sofrer, que era para melhorar o clube, que era para pagar as dívidas, que era para nós termos um estádio novo.
O que nós estamos vendo que nada disso foi concretizado, rigorosamente nada. A 777 montou um time com o dinheiro do próprio clube, das próprias vendas de jogadores do clube, jogadores aos quais o Vasco revelou. A 777 nunca comprou uma garrafa d'água para esses jogadores, o Vasco revelou esses jogadores. Aí depois a 777 chegou aqui, vendeu esses jogadores e começou a contratar um monte de jogadores parcelado. Já recebeu quase todo o dinheiro que tinha para receber das vendas dos atletas e tá devendo aí na praça pro Nacional, tá devendo pro Corinthians, tá devendo para Elenco Esportes, tá devendo pro São Paulo, tá devendo pro Atlético Mineiro, tá devendo pro Dimitri Payet, pro empresário do Payet, para outros empresários, devendo aí uma série de situações, porque a 777 inadimpliu, não cumpriu o que estava no contrato. Era para eles terem investido 700 milhões de reais só no futebol e era para eles terem pagos outros 700 milhões de reais em dívidas, ou seja, de 1 bilhão e 400 milhões de reais que era para a 777 ter colocado no modo geral no Vasco da Gama, eles apenas colocaram supostamente, eu falo com supostamente porque é a narrativa comprovada até aqui. Se é verdade ou não, a justiça e o tempo vão nos mostrar. Mas até o momento só colocaram 310 milhões de reais. Então observem que de 1 bilhão e 400 milhões, eles só colocaram supostamente 310, sendo que a dívida do clube, que era para diminuir, aumentou, sendo que o Vasco se devia antes X credores, agora deve aí XY credores, porque apareceram novas pessoas para receber do Vasco, como eu já mencionei, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Nacional, enfim, a Elenco Esportes, né? O Vasco estava devendo até pouco tempo lá o Lille da França em relação ao Léo Jardim, fez o parcelamento, a gente não sabe também se já pagou tudo ou não, porque não dá para confiar no que a Vasco SAF estava divulgando quando o Lúcio Barbosa era o CEO da SAF. Fato é, toda aquela narrativa de uma nova era, de um novo clube, de um grande time, de uma grande potência no futebol, tudo veio por água abaixo. O castelo de areia desmoronou, porque eles não construíram um castelo alicerçado na rocha, na confiança, na verdade, na idoneidade. Não, eles construíram um castelo baseado num conto de fadas, num conto de falácias e enganações, onde enganaram pessoas de dentro do clube e enganaram mais... eu não, né? Porque... eu, particularmente, sempre tive os dois pés atrás com essa empresa que nunca ninguém tinha ouvido falar. Mas enganaram boa parte dos torcedores. Eu ia falar 25 milhões, mas não enganaram todo mundo não. Mas boa parte da torcida foi enganada, tá, gente? Foi enganada. Então, para você que pensa que o meu canal aqui é Nutella, que a gente não tem opinião, não tem não, muito pelo contrário. Eu criei o meu canal há quase 1 ano e meio justamente por isso. Logo depois que a SAF foi implementada, eu comecei a observar que tudo que eles prometeram não vinha sendo cumprido. E eu criei o canal para ser mais uma voz aqui, protestando, reclamando, batendo de frente com esse sistema qual foi adotado dentro do Vasco. E é esse sistema qual eu lá atrás sempre apoiei para ser derrubado, quando a gente apoiou a candidatura do Luiz Roberto Levenciano. Agora já passaram as eleições, o presidente do nosso clube é o Pedrinho, ele que assumiu o controle da SAF, então é ele que tem a caneta na mão. Então a gente tem que torcer para que o Pedrinho faça as escolhas corretas, doa a quem doer. E quando eu falo doa a quem doer, eu me refiro a Jorge Salgado, a Campelo, ao próprio Júlio Brandt, a de repentemente talvez quiçá ao Edmundo, que todos eles faziam parte da chapa dos amarelinhos, que foi a galera que fez a parte da chapa ali do Jorge Salgado, que vendeu o Vasco para 777. E olha o tamanho do problema que caiu no colo do torcedor e da atual gestão do clube. Então o Pedrinho vai ter que agora se virar nos 36, na verdade, que são 36 meses de gestão, são 3 anos, já passaram aí, se eu não me engano, acho que 8 ou 9 meses da gestão do Pedrinho, e muita água ainda está por vir, muita água vai passar embaixo dessa ponte, então olho nessa situação aí. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui do Campeonato Brasileiro. O elenco do Cuiabá já viajou, já embarcou ontem à noite rumo aqui ao Rio de Janeiro, eles que já estão
na capital carioca, na capital fluminense, Rio de Janeiro, para enfrentar o nosso Vasco amanhã. Esse jogo será em São Januário, às 7 da noite, com transmissão exclusiva do Premier. O nosso Vasco treina também no dia de hoje no CT Moacir Barbosa. Aí na parte da tarde, nossos jogadores vão finalizar os preparativos para essa partida de suma importância diante aí o Cuiabá. O retrospecto na história entre as duas equipes de partidas são apenas 4 jogos, sendo 2 vitórias do Vasco e 2 empates. Então o Vasco até esse momento está invicto contra o Cuiabá nesse confronto histórico. Aí, na história, apenas 4 confrontos. Será o 5º jogo entre as duas equipes amanhã às 7 da noite. E o Vasco tem aí, com todo respeito ao Cuiabá, aos atletas e profissionais e torcedores do clube, o Vasco tem a obrigatoriedade de vencer, uma vez que já somamos aí quase 60 dias, quase 2 meses sem uma vitória. A nossa última vitória foi lá no dia 1º de setembro, quando o Vasco venceu o Vitória da Bahia jogando no Barradão por 1-0, tá, gente? Olha só, a CBF atualizou aí a 32ª e 33ª rodada do Brasileirão, tá? É o seguinte, Botafogo e Vasco vai ser no dia 5 de novembro, terça-feira, 9h30 da noite, no Engenhão, hein? Um dia horrível para se assistir jogo, e um horário até que mais ou menos, 9h30, né? É um horário até que agora, terça-feira, ficou esquisito, mas é isso, né? O Botafogo tá jogando com outra competição, que é a Libertadores. O mando de campo é do Botafogo e para nós também não vai influenciar em nada. Então fica o registro. Botafogo e Vasco vai ser no dia 5 de novembro, terça-feira, aí no caso, 9h30 da noite no Engenhão. Fortaleza e Vasco vai acontecer no dia 9 de novembro, num sábado, às 7 da noite, no Castelão, tá, gente? Agora só rapidinho aqui números do Dimitri Payet, né? O Dimitri Payet, que desde que chegou ao Vasco no ano passado, foram 17 jogos, 2 gols e 1 assistência. Nesse ano foram 33 jogos, 3 gols e 9 assistências. Então são 50 jogos de Dimitri Payet com a camisa do Vasco, com apenas 5 gols e 10 assistências. São 15 participações em gols em 50 jogos, ou seja, uma média de 3 jogos e meio para participar de um gol. Embora os números do Payet esse ano sejam bem melhores do que os números do ano passado, é complicado, porque ano passado ele jogou metade dos jogos que ele jogou esse ano e fez 2 gols. Esse ano ele jogou o dobro e fez apenas 3 gols. Álvaro, mas ele tem 9 assistências, tá? Mas se a gente botar na balança, a maior parte delas foi lá na primeira fase da Copa do Brasil, primeira, segunda, terceira fase, e no Campeonato Carioca. No Brasileiro mesmo, efetivamente, ele não vem conseguindo desempenhar tão bem. É claro, não podemos ser ingratos, foi ele que fez aquele gol do empate contra o Juventude dentro de São Januário. Foi ele, porque se ele não tivesse feito aquele gol, teria sido uma vergonha, mais uma vergonha histórica, a gente perder para o Juventude jogando dentro de casa. Então agora é esfregar as mãos, torcer para que o Payet volte a jogar seu bom futebol. Ele aí, foi feito um levantamento esses últimos dias, o Dimitri Payet, entre os jogadores de camisa 10 no futebol brasileiro, é o que mais ganha. Ganha mais do que a Arrascaeta, ganha mais do que um monte de gente aí, tá? O Payet é um dos jogadores que mais ganha entre os camisas 10 do Brasil, ganha R$1 milhão e R$1,5 milhão por mês, né? E esse ano ele vem pouco entregando. Embora exista uma pressão muito grande de parte da torcida e de parte ali de membros da gestão do clube internamente, alguns já pedem a saída do jogador já no fim dessa temporada. Dimitri Payet afirmou que quer continuar no Vasco, quer cumprir o seu contrato. Por outro lado, eu tenho uma ressalva para fazer também. O Payet tem a sua parcela ali, coisa e tal, por não estar desempenhando, tem. Agora, por outro lado, passa-se também pelo esquema tático usado pelo Vasco, pela forma que o Vasco vem jogando, né? E pela minutagem também, porque depois que o Coutinho chegou, muitos jogos que eram propícios para o Payet, que a torcida estava ali vendo que era um jogo bom para colocar o Payet, o treinador insistiu colocando o Coutinho. É o que eu já falei e venho falando sempre. Na Europa, o Coutinho jogava de ponta esquerda. No Liverpool, o Coutinho só tem 32 anos, tá? Tem que trabalhar a parte física do Coutinho para colocar o Coutinho para jogar na ponta esquerda. Até porque nós estamos sem o David. Faltam aí 9 jogos para acabar o campeonato. Pode ser que dê super certo. O cara sempre jogou ali. Ele conhece os atalhos do campo pela ponta esquerda. Ele gosta de cortar para o meio para finalizar. E o Payet é um jogador que dá mais certo jogando um pouco mais centralizado, jogando com a bola no pé, pensando o jogo, tá? Então, eu acho que isso passa um pouco também pelo formato de jogo do Vasco. O Vasco também tem hora que joga no 4-3-3, tem hora que quer do nada, quer mudar para o 4-4-2, depois quer jogar no 4-2-3-1. Então, fica um
pouco complicado, mas o Paê ainda assim tá abaixo, tá devendo, não só ele, mas o próprio Coutinho também. A gente esfrega as mãos e torce, que são dois grandes nomes do futebol mundial, que se a gente colocar eles no videogame aqui, né, vão tirar a onda. O problema é que na vida real não é igual ao videogame, então vamos torcer para que eles voltem a performar em alto nível. Meus amigos, então é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse primeiro conteúdo do dia de hoje. Mais tarde eu volto para deixar vocês bem informados. Um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês, que o nosso bom Senhor Jesus Cristo e Salvador ele sempre pode, que ele nos abençoe, e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!